Bom dia, nono ano. Então, galera, hoje a gente vai falar aí sobre aspectos culturais da globalização. E aí a gente vai entender como que esse processo ele se deu, quais são suas origens, né, seus primórdios e como que isso impacta diariamente aí a nossa vida. A globalização ela é um processo que assim, ela tem principalmente o caráter econômico. Então, assim, a globalização ela integra muitas partes do mundo. O mundo ele está cada vez mais interligado. E aí a gente pode ver que uma das razões para pandemias como essa se alastrarem tão rápido é justamente o fato das pessoas do mundo todo terem maior contato. Então isso facilita, por exemplo, a propagação de vírus. É um dos lados ruins. A gente hoje vai debater lados bons e lados ruins desse processo. A primeira fase da globalização ela começa com as grandes navegações, quando as potências europeias saíram em busca de riquezas em outras regiões, mas precisamente as Índias, mas aí acabaram chegando à América. Então, essa fase aí de captação de riquezas, né, de princípio do capitalismo, princípio do mercantilismo, é a primeira fase da globalização, que o comércio ele era entre países. Então, já eram relações internacionais de comércio. A segunda fase, com toda essa grana aí das grandes navegações, a segunda fase ela vai ficar marcada pela industrialização. Os recursos captados possibilitaram a mecanização. E aí, essa segunda fase da globalização, que envolvia aí o expansionismo industrial, as guerras mundiais vão ter muito a ver com isso. A Primeira Guerra Mundial vai ter a ver aí com a questão do neocolonialismo, foi um dos propulsores da Primeira Guerra, acirrou as rivalidades na Europa. A Primeira Guerra ela vai deixar as sementes da Segunda ali plantadinhas. 20 anos depois, claro, 10 anos depois vai ter a crise de superprodução, que aí foi a primeira grande crise também da globalização. Claro, a guerra é uma crise, mas crise a nível econômico das bolsas do mundo todo quebrarem, recessão de 29, que causou impactos em muitos países, um deles o nosso amado Brasil, que se viu obrigado a se industrializar naquela ocasião. Vai terminar a guerra, e aí vai entrar uma nova fase, o capitalismo monopolista. Durante a Guerra Fria, inovações tecnológicas se transformaram cada vez mais recorrentes. E aí até mais ou menos, vamos colocar até o final da Guerra Fria, nós vamos ter assim o crescimento dos bancos, das transações financeiras, formação de grandes conglomerados, de cartéis, de oligopólios. Então nós vamos ter a fusão de várias empresas, vamos ter aí algumas políticas. Se lá na crise de 29 houve o keynesianismo, proposto aí pelo economista John Keynes, que visava a interferência do Estado na economia para frear a crise gerada ali pela superprodução. Percebeu-se na crise de 29 que não dava para produzir indiscriminadamente se você não tinha garantia de que aquilo iria sair. E aí, por exemplo, vão vir depois, por exemplo, Fordismo. Ele vai propor que haja menos desperdício, que o empregado ali ele tenha como consumir o próprio produto que ele ajuda na produção, que é aí a flexibilização da produção, e muitas coisas vão ser mudadas. Claro, depois de muito tempo de keynesianismo, de interferência estatal na economia, que é quando o governo ele dita as regras ali na economia, depois vai vir o neoliberalismo, que seria um mercado novamente livre para se autorregular, mas com o Estado interferindo quando fosse necessário. Então, aí, os anos 90 vão ser marcados pelas teorias, pelas ações e políticas neoliberais. Aqui no Brasil, o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele privatizou muitas empresas, o que gerou muitas críticas na época. Não, está privatizando tudo, está vendendo o país. Só que aquilo era uma tendência mundial.
Então, assim, aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, em todos os países que adotavam antes políticas keynesianas. E, por exemplo, uma dessas privatizações, ela possibilitou o acesso à telefonia. Era muito difícil. Assim, eu lembro, eu vivi essa época, assim, 98, 99. Não era para qualquer um, né? Qualquer um que eu digo assim, não era qualquer cidadão que tinha acesso à internet e a telefone. Era muito difícil. E isso aos poucos foi mudando, que aí foram novas empresas de telefonia foram chegando, né? Depois veio acesso à internet, TV a cabo. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, 25, era raro, cara. Era raro demais. Era um privilégio tu ter um serviço desses em casa. E assim, o setor de comunicação evoluiu muito no Brasil. Embora a gente tenha uma agência reguladora ainda, a Anatel, mas empresas e empresas de comunicação foram chegando. Por exemplo, a Oi, que atua no setor de telefonia. Ela também tem o serviço de televisão a cabo, claro. Né? A própria Sky aí, que sempre foi uma gigante do ramo de TV por assinatura, que hoje tem serviço até de internet, de telefone, se não me engano também. Então olha só como que as empresas vão expandindo seus horizontes. E aí nós temos a quarta fase, a Revolução Industrial, que está mais ligada ao século XXI, e tem a ver com tecnologia de ponta. Os países mais ricos produzem tecnologia de ponta. E aí, o Milton Santos ele falava da globalização como fábula, perversidade e possibilidade. O que seria a globalização como fábula? Milton Santos ele foi geógrafo brasileiro, ele ganhou o prêmio Walter Lund, que é equivalente ao prêmio Nobel. Não existe um Nobel de Geografia, mas o Walter Lund ele é como se fosse um prêmio Nobel, dado ao geógrafo mais relevante do mundo. Inclusive, eu em 2011 tive a oportunidade de conhecer o Paul Claval, que é um geógrafo francês, e ele ganhou esse prêmio em 95, um ano depois do Milton Santos. Então eu o conheci em 2011, num evento que teve lá na universidade onde eu estudava, e assim, o cara demonstrou um conhecimento gigantesco sobre o Brasil. Né? É incrível a percepção dos caras. Mas voltando ao assunto aí, globalização como fábula, perversidade e possibilidade. O Milton Santos falava aqui. Como fábula, a globalização ela tem um lado bom, cara. Não adianta eu chegar aqui e falar que é tudo de ruim. Tem grupos que insistem em falar que o pior dos males é a globalização. Não é. Se não fosse a globalização, por exemplo, não seria possível vocês estarem assistindo essa videoaula. Se não fosse a globalização, a gente levaria muito mais tempo para se chegar aí a uma possível cura para essa pandemia. Então tem um lado bom, a gente não pode simplesmente demonizar qualquer avanço. Né? Isso é bom, isso mostra que o conhecimento avançou. Agora, também há o lado negativo. Né? Há muitos países que não têm os mesmos acessos à tecnologia, há muitos países que não têm as melhores condições financeiras, há muita desigualdade no espaço geográfico mundial. Né? Hoje, assim, a mídia ela instiga a pessoa a estar consumindo o tempo todo, e eu peço assim que vocês, no livro de vocês, possam dar uma olhada nos pontos positivos e negativos da globalização. Né? Aqui certamente são muitos pontos, prós e contras. Aqui eu vou lembrar de alguns, mas existem vários e vários pontos. Favoráveis a quem é a favor e favoráveis a quem é contra a globalização. Então, há muitos problemas, né, referentes a isso. Então, galera, a fábula ela seria, né, o melhor dos mundos, a globalização como uma maravilha inovadora, e a perversidade, o lado mais cruel, né, que é a pobreza, a desnutrição, né, que é o pior lado da moeda. Então, galera, por hoje é só. Né, dei uma resumida aí no que é esse assunto de globalização. Peço que vocês também deem uma lida, deem uma resumida aí no capítulo, marquem as principais partes.
e se cuidem. Valeu, galera? Para que logo, logo a gente possa estar de volta aí à nossa rotina. Valeu? Abraço.